Senhor me pede para contar uma obra que aconteceu comigo no ano de 2021. Para você que não crê que Deus está aí do seu lado, te guardando, te amparando. No ano de 2021, viemos passando por uma provação, mas foi uma provação de todas as partes, espiritual, material. E ali, amados, para você que está aí vendo esse vídeo e ouvindo, no momento mais difícil da minha vida, eu achei que Deus não existia. E hoje eu contemplo esse sol aqui, olhando e vendo que Deus é bom na nossa vida. O quanto Deus me guardou em todos os momentos que eu necessitei, que eu precisei. Irmandade, eu vou contar para vocês bem resumidamente, bem rapidamente o que Deus fez. No ano de 2021, o Senhor me provou, o Senhor provou a minha casa, o Senhor provou a nossa vida. E ali, irmandade, eu cheguei a um ponto de não acreditar que Deus existisse, porque a minha prova era muito grande. Eu vou falar para vocês. O Senhor começou a mexer em tudo, a minha casa começou a ficar desesperada, porque não tinha onde, não tinha problema. E ali entrou uma aflição muito grande, porque orávamos, pedíamos para o Senhor e a prova era terrível, a prova era tremenda. E aí, irmandade, foi se passando o tempo e as coisas foi aumentando, a prova foi aumentando, a angústia, a aflição. E eu lembro um dia em que nós temos comércio, e eu lembro um dia que a gente tinha em volta de 6, 7 funcionários. E aquela provação foi muito grande, começamos a perder os nossos funcionários. E ali um pedia as contas, o outro pedia as contas e eles iam saindo. E eu e o meu esposo olhavam sem entender nada. Senhor, o que está acontecendo na nossa vida? O que estamos fazendo de errado? E não entendíamos a provação. Ficou apenas uma funcionária. A gente orou e falou: Senhor, se essa pedir as contas, é porque a gente tem que fechar o nosso comércio, nós não vamos dar conta. Eu passando por um momento muito terrível, um momento emocional, eu estava com o emocional abalado e ali as coisas iam acontecendo. Irmandade, foi muita prova, o Senhor mexeu em tudo, o Senhor mexeu no meu casamento. Eu comecei a fazer os vídeos para ajudar o meu esposo, porque a gente estava passando por um problema financeiro muito grande e a prova apertou. E aí a gente ganhava um valor, só que a gente havia feito muitos investimentos. E aí naquela pandemia, veio a pandemia, a padaria, começou a cair as vendas e a gente não entendendo nada e as dívidas foram aumentando e o desespero foi aumentando também, porque você tem um tanto, você planeja aquilo e de repente sai do seu controle e as dívidas vêm chegando, os boletos vêm chegando e aquela aflição muito grande. De repente o Senhor começou a fazer coisas. Irmandade, não tem explicação, não tem, porque precisamos de muita oração, de muita... de se apegar com o Senhor realmente. E aí o meu filho mais velho, né, o primogênito, começou a dar muito trabalho. E naqueles dias a gente começou a passar em psiquiatra, porque a gente não sabia lidar com a situação. E foi muita aflição dentro de casa, a gente não sabia o que fazer, buscava o Senhor e era prova em cima de prova. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando a gente passa muita prova, a gente vai enfraquecendo. A gente vai enfraquecendo na fé e ali começou muita provação. E um certo dia o Senhor começou a provar a nossa casa no luto. E aí, irmandade, você que está aí assistindo esse vídeo, tá? O Senhor começou a provar, o Senhor buscou minha tia Tereza, depois foi o meu tio mais velho, o tio Jesus, depois foi o meu tio Misael, tá? E para você que conhece a nossa família, que sabe do que nós passamos, foi um tempo muito difícil. E quando mais nada achava que aconteceria, o Senhor buscou a minha mãezinha. E quando o Senhor buscou a minha mãezinha, era muita provação. Eu falava: Senhor, eu não vou dar conta. E aí eu comecei a ficar muito ruim, entrei numa depressão tremenda. E eu ficava em cima do sofá, jogada,
não tinha ânimo de levantar, não tinha vontade de levantar, não tinha vontade de fazer nada. Fui perdendo peso porque eu não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de comer. E ali foi muita aflição, muita aflição. Então eu gostaria de falar para você, naquele dia, passando aquela prova, eu pensei, o Senhor não existe, porque se o Senhor existisse na minha vida, Ele viria e Ele não deixaria passar tanta prova. Ah, mas por que você está falando isso na internet? Eu estou falando isso porque você precisa de ouvir que Deus está na sua vida. E Ele não vai te desamparar, embora você ache, Senhor, onde que o Senhor está? Onde que o Senhor está nesse momento? Eu estou passando essa provação e o Senhor não está vendo. E ali, irmandade, eu entrei nessa depressão terrível e eu falava, os pensamentos eram muito fortes, os pensamentos eram ruins, eram pensamentos de morte, pensamentos que eu não ia dar conta, não tinha alegria dentro de casa, eu não tinha paz dentro de casa. E aí, irmandade, eu senti de contar isso para vocês, porque talvez alguém precise de ouvir. Alguém necessite de ouvir isso, que o Senhor está contigo. Mesmo nas horas que você achar o Senhor não está aqui, Ele está te guardando. Ele está te livrando da mão do adversário, tá? Então não temas, o teu Deus é grandioso. E naquele momento de luta que eu pensei, Senhor não está comigo, Senhor não está aqui, Ele estava dentro do meu coração, me ajudando a passar, me dando força, e com o Espírito Santo as coisas ficam mais fáceis, né? Porque Ele consola, Ele nos dá a paz para entendermos que Deus está no comando de tudo, que Ele está nos guardando e está nos abençoando, irmandade, mesmo nas horas em que a gente fala, agora eu estou sozinha. É aquele momento em que o Senhor pega na nossa mão, não deixa faltar nada, e Deus vai prosperar na sua vida como prosperou na minha. E hoje eu rendo graças ao Senhor. Se hoje eu estou aqui falando com você, louvando ao Senhor com você, é porque Deus mudou a minha vida, é porque Deus fez coisas grandiosas, e nós temos que sempre exaltar o nome do Criador, porque Ele não nos abandona e Ele não vai te desamparar nessa prova. Confia, crê, não deixa de congregar, não deixa de buscar o Senhor, mesmo nos momentos em que eu falava, o Senhor não está comigo, eu ia buscar a palavra do Senhor e Ele falava na minha vida, e Ele colocava coisas lindas. Quando eu sentava naqueles bancos, que chegava a hora da palavra, o Senhor falava comigo e eu via o quanto Deus me amava. E aí foi passando um dia após o outro e fui vencendo aquela luta, fui vencendo aquela prova, e hoje estamos aqui para glorificar ao Senhor. Não deixa nunca de buscar o Senhor, porque vai haver dias em que vai ser muito difícil de buscar o Senhor, porque as portas se fecharão. Irmandade, a você que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem, as portas se fecharão, há tempos de buscar o Senhor. Não deixa o Senhor de lado, busca Ele de todo o teu coração. E não deixa de buscar nunca, mesmo na tua provação, busca Ele, que Ele vai te responder. Ele conhece a tua vida, Ele conhece o teu levantar, o teu agir, o teu pensar, e Ele vai te dar a vitória nessa prova. Não se desespere, Deus é contigo e Ele nunca vai te abandonar. Embora sejamos fracos, errantes e pensamos a todo momento que o Senhor não está conosco, Ele está bem aí do seu lado, te guardando, te amparando, te dando força e mudando a sua vida. A mudança na sua vida o Senhor faz no tempo que Ele quer. Não é o nosso tempo, o tempo do Senhor é o tempo do Senhor. O nosso tempo é o nosso tempo, é o tempo que queremos tudo rápido. Mas o Senhor tem o tempo dele para cumprir as obras e os planos na nossa vida. Então eu estou muito feliz de te dizer isso. Só confia que Deus vai mudar a tua vida também, assim como mudou a minha. E nós vamos continuar glorificando a Deus e exaltando o seu nome e dizendo que Ele é bom na nossa vida. Deus abençoe grandemente. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.